No grandioso Teatro Municipal do Rio de Janeiro, celebramos uma conquista extraordinária, o Prêmio de Mentor do Ano. Este reconhecimento simboliza o impacto de Diogo Hudson e Flávia Oliveira com a Escola de Heróis, transformando empresas e milhares de vidas por meio de seus treinamentos e mentorias. Eles visitaram 50 países. Estudaram na Índia, Estados Unidos e Alemanha, aprenderam com os melhores do mundo, como Tony Robbins. Assim, criaram um método com mix de técnicas internacionais de vendas, psicologia comportamental e marketing digital. Eles já impactaram mais de 100 mil pessoas em países como Portugal, Angola e Brasil, e treinaram grandes empresas como Petrobras, Grupo Atento, Correios e Grupo Stefanini, dentre outras. Esse prêmio não é apenas uma celebração e é um símbolo de uma missão maior: transformar vidas, despertar heróis e criar resultados duradouros. Gratidão a todos que nos seguem e confiam no nosso trabalho. Hoje quem ganhou foi Diogo Hudson. Meu nome é Diogo Hudson, eu sou palestrante internacional, treinei mais de 100 mil pessoas e eu estou muito feliz de ter levado esse trabalho não só no Brasil, para vários estados, mas para Portugal, para Angola, e estou mais feliz ainda por ter sido indicado a esse prêmio. Eu sou psicólogo de formação, trabalho muito do lado emocional e a espiritualidade, e eu quero agradecer esse prêmio, a nossa equipe da Escola de Heróis, e principalmente meu pai, minha mãe e a minha família atual que está aqui, a minha esposa e o meu filho Guilherme que está dormindo no colo dela. Flor, te amo profundamente, se não fosse você eu não estaria aqui. E é uma honra estar aqui ao lado de duas pessoas tão competentes naquilo que fazem. Muito obrigado. Você já imaginou ter um faturamento de mais de 100 mil reais em 4 dias? Pois é, eu realizei essa conquista por várias vezes, justamente por estar na mentoria com o Diogo Hudson. Eu consegui aí mais de 7 mil reais de faturamento. A gente já faturou mais de 17 mil reais com apenas 4 clientes. A gente hoje tem em média um faturamento aí de 50 mil reais por lançamento florido. A gente já teve até um lançamento esse ano que nós faturamos quase 70 mil reais. Com ele eu consegui 10 clientes com faturamento de 28 mil reais. No meu primeiro lançamento eu fiz 35 mil reais e daí pra cima o último eu fiz 70 mil reais. Ao todo, em um ano, eu consegui fazer mais de 350 mil reais. Com uma pequena dica, em menos de 3 semanas de trabalho, nós fechamos um primeiro contrato de high ticket na faixa de 100 mil reais e mais 6 contratos na faixa de R$1.000. Ou seja, 106 mil reais de resultado. 30 entrevistas e fechei 4 processos a R$2.400, então eu recebi R$9.600. O faturamento total foi R$8.600. Eu consegui 3 pacotes das 12 sessões e mais 4 constelações. O valor que nós conseguimos foi 8.100. De 8 entrevistas eu consegui fechar 5 com resultados de R$8.000.
Foram 2 constelações, mais uma constelação e um pacote de R$ 1.800. Alegria, alegria! Seja bem-vindo à Escola de Heróis. Meu nome é Diogo Hudson, é um prazer receber você. Se você não me conhece ainda vou me apresentar rapidamente. Eu sou palestrante internacional, já dei aula em Portugal, na Angola. Faço esse trabalho como terapeuta, palestrante, mentor, desde o final de 2011, início de 2012, que eu realizo esse trabalho. E o tema de hoje é um tema muito importante, vou dividir meus slides com você, porque hoje vamos falar sobre as 4 formas de remuneração para mentores, terapeutas e palestrantes. Se você já trabalha nessa área, você é um psicólogo, um terapeuta holístico, um profissional de desenvolvimento humano, ou se você quer fazer uma transição de carreira nessa área, para essa área, essa palestra, essa aula é para você. E eu quero te avisar aqui que simplesmente até o final dessa aula você vai entender que o problema não é a falta de talento que você tem talento. Também não é a falta de conhecimento técnico, afinal de contas, você já deve ter feito inúmeros cursos, já deve ter feito até mentorias, já deve ter feito formações com outros profissionais. Só que, no entanto, todavia, você provavelmente ainda tem um problema, que provavelmente é não se divulgar da forma clara e também uma zona de conforto, provavelmente, que você deve ficar com uma única fonte de renda. Seja você um funcionário público, você quer trabalhar nessa área, fazer uma transição, mas não faz, porque você já tem uma renda e fica ali na zona de conforto. Seja você um profissional de carteira assinada, você está trabalhando para uma empresa, está trabalhando num lugar, às vezes não quer trabalhar lá, às vezes não é satisfeito com aquilo que faz, porém você continua ali. Ou se você é um psicólogo e já atende com plano de saúde, onde a sua remuneração é muito pequena, talvez você ainda não tenha ido para a internet ou talvez não tenha feito seus próprios eventos para trabalhar com grupos e crescer sua renda. Portanto, seja bem-vindo você que já é profissional da área ou você que quer fazer uma transição de carreira para essa área. A gente vai falar aqui sobre as 4 formas de remuneração e uma breve apresentação aqui sobre o meu trabalho. Eu já treinei mais de 100 mil pessoas, visitei cerca de 50 países, tenho cerca de 7,5 milhões de reais de faturamento com os 70 lançamentos digitais que eu já fiz, e esse valor é por produtos online que eu vendo através de formações, mentorias e assim por diante. São mais de 2 milhões de visualizações na internet e já palestramos em vários lugares, né, tanto no Brasil quanto no exterior. Somos brasileiros, mas já palestramos na Angola, em Portugal, em vários lugares e temos formações internacionais. Estudei nos Estados Unidos, estudei na Índia, estudei na Alemanha. Agora que vocês já me conheceram, se você ainda não conhecia o meu trabalho, vamos direto ao ponto da palestra de hoje. A gente está falando sobre 4 formas de remuneração. E quais são essas 4 fontes de remuneração, essas 4 formas de remuneração? Bom, a primeira delas são clientes individuais. E aí, na faculdade de psicologia, você é treinado para ter clientes individuais, né? Se você tiver o seu consultório. Quando você faz algum tipo de formação técnica, seja uma constelação familiar, seja uma programação neurolinguística, seja coaching, seja uma própria formação de mentoria, você também é treinado para fazer atendimentos individuais, que eles são fundamentais para poder a gente crescer nessa área, para poder a gente se desenvolver, porém, não é da onde que vem a principal fonte de renda. A gente tem que trabalhar essas 4 formas, porque o atendimento individual ele tem ali um limite de crescimento, tanto de tempo quanto de valor financeiro. Então, você pode atender clientes individuais, mas você também precisa atender grupos, que é a segunda forma de remuneração. Pode ser um grupo de emagrecimento, se você for uma nutricionista, se você for um profissional de educação física. Pode ser um grupo de luto. Se você já viveu uma história de luto, você pode ajudar outras pessoas a lidarem com o luto. Pode ser um grupo que você lidere de separação, pessoas que estão se separando, ou pessoas que estão vivendo um relacionamento afetivo abusivo ou difícil, que você quer ajudar essas pessoas. Você pode fazer um grupo disso. Você pode criar grupos específicos, pessoas que querem fazer transição de carreira na advocacia, por exemplo, pessoas que querem fazer uma transição de carreira na área de tecnologia da informação. Então, aquilo que tem a ver com a tua história tem a ver com o produto que você vai vender. Então, é muito importante que você possa ali criar grupos que tenham a ver com a sua história, que tenham a ver com a sua experiência de vida, que tenham a ver
que tenham a ver com aquilo que você pode trabalhar com as pessoas através da sua história, através daquilo que você tem experiência, dando soluções para problemas específicos. Então, aqui você tem grupos, que é a segunda forma de remuneração. A terceira forma de remuneração, atendimentos empresariais. Agora, acabou de sair recentemente a NR1, que é uma lei que fala sobre saúde mental nas empresas, e as empresas que não tiverem palestras, atendimentos, sessões que falem sobre saúde mental, elas levarão multa. Então, existe aí um caminho muito grande para terapeutas, coaches, mentores, palestrantes, trabalharem a parte de inteligência emocional dentro das empresas. E você que acha que é muito difícil atender empresas, deixa eu te falar uma coisa. Nas empresas, existem pessoas que estão passando por burnout, que estão trabalhando pra caramba, que estão com seus níveis de sofrimento muito intensos, e você, como terapeuta, profissional de desenvolvimento humano, você pode sim ajudar essas pessoas a lidarem com suas questões, seus sofrimentos. Bom, e a quarta e última forma de remuneração são atendimentos online que você pode fazer, tanto individual quanto em grupo, mas principalmente a criação de produtos online. Seja uma formação que você pode fazer, seja uma mentoria que você pode fazer e pode cobrar um valor um pouco maior, seja ali um grupo de consultoria, se você for da área corporativa. Então, a gente ensina dentro das nossas formações essas 4 formas de remuneração. Nós temos desde cursos livres até a pós-graduação, até a mentoria. E o que a gente faz? A gente ensina o lado técnico, na parte emocional. Então, quando você faz uma ressignificação emocional, que você trabalha o luto, que você trabalha um relacionamento abusivo, que você trabalha um trauma de infância, nós ensinamos isso. E, além disso, nós também acompanhamos a carreira de terapeutas, de coaches, de mentores, de pessoas que querem palestrar, e nós chamamos esses profissionais de heróis do palco, porque a nossa empresa é a escola de heróis. E os heróis do palco são pessoas que são movidas por um propósito: tornar esse mundo um mundo melhor, através da inteligência emocional, através de técnicas de ressignificação emocional, através de palestras onde você toca o coração das pessoas e realmente elas se transformam. Palestras que vão aumentar a produtividade, vão dar resultados incríveis, mas principalmente vão ressignificar a história daquelas pessoas que estão ouvindo. Então, diante disso tudo que nós estamos falando aqui, essas são as 4 fontes de remuneração: clientes individuais, grupos, empresas e atendimentos online através de infoprodutos. Se a gente fosse aqui colocar uma renda de R$20 mil por mês e a gente fosse trabalhar essas 4 formas de remuneração, a gente precisa entender que tem meses que às vezes você vai ter um pouco mais de cliente individual, tem meses que você vai ter mais empresas, tem meses que você vai ter menos vendas de infoprodutos, mas quando você tem esses quatro tópicos aqui, essas 4 formas de remuneração entrando o tempo todo, você não fica com vazio e você já gera uma certa previsibilidade na tua vida financeira. Então aqui eu estou falando sobre o atendimento individual. Então, se você tiver 2 clientes por mês, cobrando um preço de R$3.500, Diogo, R$3.500, uma pessoa paga por terapia R$3.500? Paga. Porque R$3.500 seriam 12 sessões. 12 sessões. Então, eu estou falando aí de R$250 a R$300 o valor de cada sessão. Nunca cobre por sessão. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Se você cobra por sessão, a pessoa faz aquela sessão e vai embora. Isso não te garante previsibilidade financeira. Então, cobre sempre o pacote fechado de 12 sessões. Sempre cobre o pacote de 12 sessões. Diogo, por que são 12 sessões? Porque é o tempo de você acompanhar essa pessoa. São sessões semanais e depois você pode espaçar e fazer sessões quinzenais. Então aqui você tem um atendimento individual. Se você tiver 2 clientes ao mês, você tem em torno de R$7 mil entrando ali. O cliente pode, de repente, pagar isso de forma parcelada ou talvez à vista. Você tem aqui o atendimento em grupo, online ou presencial. Se você colocar 15 pessoas aqui, exatamente 15 pessoas, cobrando R$300 de cada um, R$300 de cada um, você tem aqui R$4.500 de pessoas que estão no seu grupo e você vai atender ali 1 hora por semana ou 2 horas por semana e você vai fazer ali esse atendimento em grupo. Quando você faz atendimento em empresas, você atende uma empresa em torno de R$5 mil, uma palestra, um café da manhã. Às vezes, você pode trabalhar com a empresa de uma outra forma, onde essa empresa, às vezes, quer um treinamento diário, às vezes quer um treinamento com você, de forma que você possa ter mais tempo nessa empresa. Então, aí,
de empresa em empresa isso pode variar. E aí você tem o faturamento aí em torno de 5 mil reais ou 10 mil reais se você colocar aqui duas empresas, tá? Você pode colocar aqui duas empresas, se você fizer duas palestras, você tem em torno de 10 mil reais. Online ou produtos online, você tem 35 produtos a 100 reais, você pode vender um e-book, você pode vender algum tipo de grupo ou desafio de 20 dias, 21 dias e assim por diante, R$ 3.500 reais. Então essas daqui são as formas de remuneração. E essas formas de remuneração têm a ver com a nossa história, porque eu vim de outra área, assim como minha esposa também veio de outra área. Eu vim da área jurídica e ela veio da medicina. E quando eu fiz a minha transição de carreira, as pessoas que estavam ao meu redor não me apoiavam. Aqui nessa imagem você vê eu dando aula na Escola Superior de Advocacia, eu já era professor, já tinha livro escrito. E depois que eu fiz os cursos de terapia, que eu estava muito mal naquela época, tinha terminado um relacionamento afetivo, também não estava feliz no meu trabalho, eu comecei a fazer vários cursos de terapia e depois que eu fiz vários cursos, estudei com Bert Hellinger na Alemanha, estudei com Tony Robbins nos Estados Unidos, esse daqui é o Timothy Gallo, é o precursor do coaching no mundo, esses caras aqui são os americanos. O Robert Dilts é da programação neurolinguística, isso daqui é na Índia. Depois que eu fiz todos esses cursos, eu comecei a ter uma série de desafios e eu queria aqui trocar com você, fazendo essas perguntas, para saber se você também se identifica com algum desses desafios que eu vou falar com você. Então, o primeiro desafio, né, assim que eu terminei esses cursos todos, eu ficava me perguntando como é que eu vou me divulgar de forma autêntica, sem parecer forçado. Você também já teve essa pergunta? Você fica se perguntando, você tem medo de aparecer na internet? Você tem dificuldade de saber o que eu vou falar, como que eu vou falar, de que jeito que eu vou falar? Fica com vergonha de gravar o vídeo, não sabe como fazer o vídeo? Você fica assim? Você também fica se perguntando como usar as ferramentas de marketing digital e de inteligência artificial. Parece que a gente nasceu em uma outra geração, então quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de internet, parece que a gente já cria um preconceito. A barreira é nossa, nós mesmos criamos esse preconceito. A gente começa a criar um monte de desculpa e falar que a gente não vai conseguir, a gente não sabe mexer, que a gente é analfabeto digital, que a gente é um dinossauro digital. Você é assim? Escreva aqui para mim, por favor. Escreva aqui para mim se você se sente dessa forma, porque eu me sentia dessa forma. Às vezes eu ficava me perguntando como é que eu vou atrair clientes de forma constante e ter uma agenda cheia se eu não consigo, às vezes, de graça atender as pessoas. Às vezes eu falo para as pessoas que eu quero atendê-las e elas não queriam. Simplesmente no início, as pessoas que eram amigas, que eram próximas a mim, elas não queriam saber de terapia, elas não queriam saber de mentoria. Então eu oferecia gratuitamente, as pessoas não queriam. E eu ficava me perguntando como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou gravar vídeos e fazer lives? Você acredita que hoje eu falo muito bem, hoje eu consegui praticar e eu tenho isso no meu sangue, de tanto que eu pratiquei, só que no início foi muito difícil. Meu primeiro vídeo, eu demorei 8 horas para fazer um vídeo de apenas 3 minutos. Você pode não acreditar, mas eu tenho vergonha dos vídeos que eu tenho no YouTube no início da minha carreira. E isso tem a ver com a prática, isso tem a ver com você insistir, persistir e praticar. Então, eu fui melhorando. Só que eu ficava me perguntando, será que eu consigo fazer vídeos? Será que eu consigo postar todos os dias? E outra coisa que eu ficava me perguntando é como é que eu posso vencer a procrastinação e como é que eu posso vencer essa minha autossabotagem? Porque como eu já era bem-sucedida na área jurídica, eu falava assim, poxa, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, não vou postar hoje não, eu vou deixar isso para amanhã. E ia procrastinando, não sei se você é assim, mas às vezes a gente está assistindo uma série no Netflix e a gente fica se culpando as coisas que eu deveria estar fazendo e eu não fiz. E quando os anos vão passando, eu sempre falo que no Réveillon todo mundo promete tudo, todo mundo promete que no ano seguinte vai ser diferente, que no ano seguinte vai ser maravilhoso, só que a realidade é que o ano começa e as pessoas vão procrastinando, vão se auto-sabotando, porque não colocam aquilo como prioridade. E eu fazia dessa mesma forma. Eu ficava me perguntando, como é que eu faço para poder vencer essa autossabotagem? Uma outra pergunta que eu também fazia era, como que eu consigo cobrar o preço justo? E como é que eu posso ter um bom retorno financeiro nessa área? Que é uma coisa que a gente fica se perguntando. Será que eu vou ter um bom retorno financeiro? Será que eu não vou ter um bom retorno financeiro? Será que eu vou conseguir ter sucesso nessa área? Será que eu não vou conseguir ter sucesso nessa área? Você também se pergunta dessa forma? Você também
fica se perguntando, e se der errado? E como que vai ser? E aí? E o que vai acontecer se der errado? Como que as pessoas vão falar de mim? E aí, vão me criticar? Não vão me criticar? Então, eu me fazia todas essas perguntas. E, por fim, eu falava o seguinte: agora que eu tenho um monte de informações, agora que eu tenho um monte de conhecimento, como é que eu posso ter um pouco mais de segurança e confiança, mesmo nas dificuldades maiores da profissão? No momento que você está dando uma palestra e às vezes o público ele não aplaude você do jeito que você imaginava, ou então as pessoas começam a fazer perguntas ali durante uma palestra para poder te deixar embaraçado, ou às vezes numa live que entra um hater, como é que você faz para lidar com essas questões? E no momento da terapia, como é que você faz para poder lidar com as dificuldades no momento traumático da pessoa, no momento que a pessoa começa a chorar, no momento que a pessoa, às vezes, ali está falando da vida dela e ela começa a ter uma catarse de chorar e não voltar? Como você lida com essas coisas? Essas perguntas ficavam dentro de mim e eu ficava extremamente inseguro, mesmo com um monte de cursos. Eu não sei se você aqui, se você consegue se identificar comigo, mas muitas vezes eu não tomava decisões que faziam minha vida mudar. Então eu procrastinava, eu deixava para amanhã. Só que teve uma vez que eu falei, agora eu preciso ir para a ação. E no momento que eu falei, eu preciso ir para a ação, eu larguei tudo o que eu fazia na área jurídica e fui dormir no meu escritório, como você vê aqui nessa foto. E eu dormi exatamente ali por 2 anos e meio. 2 anos e meio dormindo no meu escritório. E ali eu comecei a atender individualmente. E logo na sequência as pessoas começaram a pedir para poder eu ensinar para elas o que eu fazia. Assim nasceu a Escola de Heróis. E essa foto é a foto da primeira turma da Escola de Heróis. As pessoas pedindo para eu ensinar os atendimentos individuais que eu fazia com elas, de terapia, de mentoria, de coaching, tudo aquilo que eu fazia naquela época. E assim a turma começou a crescer, as turmas começaram a crescer, as turmas começaram a expandir. Então, de 5 para 10, para 20, para 30, para 40, e um dia essa mulher linda veio fazer o curso. A Flávia, médica, queria um novo projeto na vida dela que fizesse sentido, que tivesse um propósito maior. Então, diante disso, ela pediu para ser minha sócia e a gente realmente trabalhou juntos por muitos meses, até que nós nos apaixonamos e nos casamos. E eu sempre gosto de deixar essa frase como reflexão, que é a frase do Tony Robbins: as mudanças, elas não acontecem pelas nossas condições, e sim pelas nossas decisões. Então, diante disso tudo, a Escola de Heróis foi crescendo, se desenvolvendo, a gente começou a lotar auditórios, foi para 300, 400, 600 pessoas, publicamos 2 livros e resolvemos voltar para a faculdade. Publicamos o livro A Arte de Lidar com Pessoas Difíceis, publicamos o livro Manual dos Terapeutas do Novo Milênio e voltamos para a faculdade, estudamos psicologia, nos formamos em psicologia e assim a gente começou também a fazer uma série de cursos e formações que foi nos dando cada vez mais atualizações técnicas, onde a gente conseguiu desenvolver uma metodologia própria. A gente também tem uma experiência internacional, viajamos bastante, conhecemos aí cerca de 50 países, fizemos cursos nos Estados Unidos, na Índia, na Alemanha, treinamos várias empresas como a Petrobras, Correios, Sedais, Grupo Stefanini, Grupo Atento, dentre outras. Tivemos em vários programas de televisão e de rádio, como no programa da Fátima Bernardes, como no Sem Censura, como na Rádio Globo. Fizemos treinamentos internacionais em Portugal, na Angola. E nós nos reinventamos no marketing digital. Isso fez com que a gente conseguisse vários prêmios, como você pode visualizar aqui na minha parede. Aqui tem a placa Black da Hotmart de R$1 milhão. Aqui, quando a gente conseguiu conquistar 7 milhões de reais. E aqui a gente tem várias outras placas também, prêmios, né? Então a gente consegue aqui falar com você que, com muito orgulho, a gente ganhou um prêmio no Teatro Municipal do Rio, que foi o prêmio de mentor do ano que eu tive a alegria e a felicidade de receber com a minha família. Além disso, é óbvio que é importante você ter uma responsabilidade social. Então, há 10 anos nós ajudamos ONGs como a ONG Renato Rodrigues, dando pernas aos sonhos. E eu quero falar para você que a nossa missão, através disso tudo que foi constatado aqui na nossa história, não é apenas falar da gente, não é apenas entender que a gente tem uma trajetória relevante nessa área. É entender que a nossa missão é algo maior.
é ser a mais inovadora escola de formação de mentores, terapeutas, palestrantes do novo milênio, verdadeiros heróis capazes de impactar pessoas e cumprirem sua missão com um negócio online de desenvolvimento humano. Então nós ajudamos você a criar o seu negócio digital e também a realizar eventos presenciais. Nós somos uma família, eu sou o Diogo Hudson, a minha esposa é a Flávia Oliveira, os nossos filhos, o Guilherme Hudson e a Helena Hudson. Ainda temos uma estrelinha que foi a nossa primeira gravidez. Então a gente é muito feliz por trabalhar em família, por poder acolher outras famílias e principalmente por impactar a vida das pessoas através do nosso trabalho. Então eu pergunto para você, você também quer impactar a vida das pessoas? Você quer fazer parte dessa tribo? Escreva aqui para mim quem quer fazer parte dessa tribo. Escreva eu aqui, por favor. Então, diante disso tudo que a gente falou aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre as 4 formas de remuneração, mas eu já quero antecipar aqui uma oferta muito bacana. Se você quer um direcionamento da sua carreira, um direcionamento, se você trabalha como terapeuta, ou se você trabalha como psicóloga, ou como mentora, ou se você está patinando no marketing digital e você quer ir para um próximo nível, eu quero que você agende uma sessão gratuita. Então, tire uma foto dessa tela que você está vendo aqui. Pode tirar foto da tela aí, tem aí um número de WhatsApp e também tem um QR Code. Você pode agendar a sua sessão gratuita, onde nós iremos direcionar a sua carreira, entender o que está acontecendo com você, tanto qualquer tipo de trave emocional, quanto também qualquer dificuldade técnica, às vezes na internet, às vezes a tua falta de comunicação clara naquilo que você quer fazer. Então isso tudo aí tem a ver com o trabalho que a gente está desenvolvendo. Então eu estou aqui fazendo uma oferta e me antecipando. Se você está assistindo aqui, aproveite esse momento, você vai fazer essa sessão ou comigo ou com alguém da minha equipe. E assim nós iremos entender suas dificuldades, dar um diagnóstico para você, qual o momento que você está da sua carreira e iremos dar um direcionamento profissional. Tire uma foto dessa tela e não perca essa oportunidade. Eu estou falando para você, tem pessoas que estão perdendo a oportunidade de fazer essa sessão de direcionamento de carreira. E não é aquela coisa assim, vou fazer a sessão porque eles querem me vender o produto. Não. Essa sessão de direcionamento de carreira pode ser um divisor de águas na sua vida. Então aproveite, porque nós iremos nessa sessão entender onde você está e dar uma direção. Tire foto dessa tela que está aí, pode tirar foto, mande uma mensagem para esse WhatsApp ou pode mandar aqui no seu QR Code. Agora vamos voltar para o assunto e aprofundar o tema que a gente falou aqui. Já contamos a nossa história, já falamos sobre as 4 formas de remuneração, que pode ser individual, em grupo, em empresas ou em infoprodutos. E aqui a gente vai aprofundar, saindo aqui dessa sessão, dessa aula com ações práticas. Então, preste atenção no que eu vou falar. Eu quero que você saia daqui. Com ações práticas. Então, pegue um papel, pegue uma caneta que você vai sair daqui com ações práticas. Se você implementar o que eu falar aqui agora, você vai conseguir clientes, você vai conseguir várias fontes de remuneração através do que eu vou falar aqui agora. Papel e caneta na mão que a gente vai aprofundar. Diogo, o que eu preciso fazer para ter clientes individuais? Como é que eu consigo lotar minha agenda de clientes? Eu vou falar coisas importantes aqui e eu vou falar que você pode fazer 1%, 5% ou 200%. Né? Você pode dar o seu máximo. Então, dependendo do seu comprometimento, dependendo da sua determinação, você vai chegar a resultados cada vez maiores, ok? Então, o que a gente precisa? A gente precisa de audiência, que é exatamente são novas pessoas seguindo a gente, são novas pessoas olhando o nosso trabalho, são novas pessoas entendendo o que a gente faz, então a gente precisa o tempo todo de audiência. A gente precisa de conexão, ou seja, a gente precisa gerar confiança. Não adianta você ter 200 seguidores se você não fala para esses seguidores, se você não publica vídeos para esses seguidores, se você não faz aulas para esses seguidores. Então, em primeiro lugar, você precisa de audiência para poder trazer essas pessoas. Segundo, você precisa de conexão, de relacionamento, você precisa gerar confiança para essas pessoas. O tempo inteiro está falando com elas. Você precisa de conversão, você precisa de ofertas. É o terceiro ponto. Então você precisa trazer essas pessoas à audiência, você precisa de conexão com essas pessoas, um relacionamento, você precisa de conversão. Você precisa oferecer o seu trabalho e elas precisam comprar. E aí eu vou te entregar aqui uma série de ações práticas imediatas para você implementar. Beleza? Então o que você faz para poder você ter uma forma de remuneração individual, para você lotar a sua agenda de clientes? Você pode pegar o seu Instagram, você pode contar a sua história,
Se a sua história for uma história de luto, você conta a sua história de luto, você conta as suas formações e você vira no final de um vídeo e fala para as pessoas, olha, se você também tem dificuldade e está passando por um luto, ou você conhece alguém que esteja passando por um luto, eu quero que você toque nesse botão aqui e fale diretamente comigo. Então, o que você pode fazer ali? Embaixo da tua publicação, você precisa fazer um vídeo de 90 segundos, simples assim, conta a sua história, você pode fazer até um chamado. Você conhece alguém que está vivendo um luto e está passando por um sofrimento muito grande? Deixa eu te contar a minha história. Aí você conta a sua história e ao final você fala, olha, eu sou formado em terapia, eu tenho isso, tenho aquilo, e quero ajudar você que está passando por um luto, você que está passando por essa questão. Toque no link aqui. Então, tem um botão que se chama turbinar publicação. Então tem muita gente que vai falar, não usa esse botão. Não, usa sim, usa esse botão, porque ele é simples e ele vai te ajudar a começar. Clique em turbinar publicação. E ali você escolhe um público, você escolhe uma região, ele é bem intuitivo e você turbina esse vídeo. Então o que eu estou falando aqui é uma coisa muito simples. Você foca num tema específico. Ou vou dar um outro exemplo. Você é mulher depois dos 40, você tem mais de 40 anos e é uma mulher que acabou de se separar do seu marido ou está vivendo um relacionamento abusivo e não consegue sair dele? Olha, deixa eu te contar a minha história. Aí você conta a sua história e ao final você fala, eu sou formado em A, B e C e eu quero te ajudar. Então toque no link para saber mais. Ali você coloca direto o número do teu WhatsApp. Então você coloca um link com o número do teu WhatsApp e as pessoas vão mandar um WhatsApp para você. Naquele exato momento, você conversa com a pessoa, marca uma sessão gratuita e você consegue converter essa pessoa. Então é isso. Você fez os anúncios ali no Instagram, você pode fazer no YouTube se você souber, ou faz um conteúdo orgânico diário. Faz parcerias com pessoas que têm o mesmo perfil de público que o seu. Se você, por exemplo, é uma nutricionista, faz uma parceria com um professor de educação física. Se você é um endocrinologista, faz uma parceria com uma nutricionista. E assim você tem pessoas do mesmo perfil. Então, se você trabalha com emagrecimento, busque pessoas que trabalham com emagrecimento para poder te ajudar nessa audiência. Se você é uma pessoa, por exemplo, que trabalha com relacionamento afetivo, você pode trabalhar com inúmeros parceiros. Você pode trabalhar com um médico psiquiatra, você pode trabalhar em parceria com um psicólogo, você pode trabalhar em parceria com vários profissionais dessa área. Então, o que eu estou falando para você é busque parcerias para você não ficar sozinho. Não adianta você buscar uma parceria que, se você é um terapeuta que você não tem audiência, não adianta você buscar parceria com outro terapeuta que também não tem audiência. Busque parcerias que vão te complementar. Então, se você quer trabalhar na área corporativa e quer fazer palestra na área corporativa, busca um presidente de uma associação, um presidente de um sindicato, busca um vice-presidente, às vezes, de um conselho de classe, o conselho de engenharia, o conselho de arquitetura. Isso tudo vai gerar credibilidade para você. Bom, assim, você gera conexão, você gera confiança. Como? Através de conversas no WhatsApp, falando com essas pessoas, através de uma sessão de diagnóstico, uma sessão gratuita, através de um conteúdo emocional e histórias reais. Você pode colocar isso nos seus stories, você pode fazer isso através do WhatsApp, ok? E conversão, você gera uma sessão gratuita ou experimental e faz um convite direto no WhatsApp. Olha, meu trabalho funciona assim, 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 assim. Você quer fazer uma sessão gratuita para poder conhecer melhor o meu trabalho? Quero. Faz a sessão gratuita e faz a oferta do seu trabalho. Então, ação prática, papel e caneta na mão. O que você tem que fazer agora? Você vai criar um grupo no WhatsApp e você vai entregar conteúdo gratuito. Então, assim, relacionamento abusivo nunca mais. Você criou um grupo. Você começa a ligar para as pessoas, a mandar o WhatsApp para as pessoas, a mandar áudio para as pessoas falando para elas entrarem naquele grupo. E aí você começa a adicionar as pessoas no grupo e em determinado momento, depois de você gerar vídeos, gerar áudios e agregar valor, você faz uma oferta para essas pessoas. Quero fazer uma sessão gratuita para atendimento aqui para vocês conhecerem meu trabalho. E aí você faz a sessão gratuita. Na sessão gratuita você faz ali uma experiência do seu trabalho e automaticamente você faz uma oferta do seu trabalho. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, grupos. Então você pode fazer anúncios para o evento ou o desafio. Como é que você faz um grupo? Como é que você cria um grupo? Você cria um grupo através de um evento. Pode ser uma aula, pode ser um evento no coworking, pode ser um evento num espaço, num hotel, pode ser um evento no playground do seu prédio, pode ser na sala da sua casa. Eu sempre falo isso. Faça um chá da tarde terapêutico na sua casa, se você é terapeuta e quer vender terapia.
Faça um chá da tarde, se você é psicólogo, na sua clínica de psicologia. Se você é mentor, se você é coach, dê uma palestra gratuita numa empresa para poder criar um grupo. Ou então, chame as pessoas para assistirem uma aula online. Isso tudo é o que eu estou falando para você de audiência. Como é que você atrai essa audiência? Através de anúncios, através de convite. Então, você pode, por exemplo, colocar as pessoas no grupo e falar: olha, eu tenho um desafio aqui de 7 dias. Como emagrecer? Eu tenho um desafio de 21 dias. Como emagrecer se você é um nutricionista? De forma saudável, como emagrecer de forma saudável. Então, isso daqui é um exemplo, tá? Então, você faz anúncios, você faz convites, e através disso você cria uma experiência coletiva. Pode ser presencial, através de uma sala de aula, através do coworking, através do playground do seu prédio, da sala da sua casa. Você precisa, ao vivo, fazer exercícios práticos, podem ser exercícios de coaching, exercícios de mentoria, mas também trabalhar pertencimento, trabalhar sessão ao vivo, trabalhar pertencimento. Se você é um profissional de educação física, por exemplo, crie uma aula na praia e nessa aula coloque um objetivo. Olha, eu quero emagrecer até o Dia dos Pais. Então você coloca ali um objetivo claro, você junta vários pais ali, você cria ali uma dinâmica de pertencimento, faz exercícios práticos, cria ali entrosamento entre as pessoas, trabalha sessões emocionais. As pessoas vão converter em vendas, isso tudo. Como é que você faz a conversão? Você faz uma oferta no final da aula, você abre vagas limitadas. Então você pode, de forma prática, em primeiro lugar, criar um grupo no WhatsApp, já falei. Em segundo lugar, criar um evento simples na sua casa, no coworking, numa sala emprestada. Você faz uma oferta no final. Ou então você pode criar um desafio de 21 dias, você acompanha as pessoas no WhatsApp e no final de 21 dias você faz um evento. E assim você faz uma oferta do seu trabalho. Terceira forma de remuneração, empresas. Como é que eu faço, Diogo? Anúncios no LinkedIn. Você já tem um LinkedIn profissional? Você coloca as informações no seu LinkedIn, você publica no seu LinkedIn. Network empresarial, frequentar grupos de networking, fazer parcerias com associações comerciais, shoppings, sindicatos, conselhos de classe. Crie o seu café da manhã empresarial. Aí você vai ter que investir, óbvio. Não existe negócio que você não consiga, que você consiga começar e ter resultado sem investimento. Você precisa investir, né? Faz uma palestra gratuita na empresa da pessoa, faz uma reunião de diagnóstico como se fosse uma consultoria na empresa da pessoa. Traz uma proposta corporativa, mais um bônus estratégico, ou então traz uma sessão individual de mentoria gratuita para a pessoa entender o que você faz. Cria o seu próprio café da manhã empresarial, ofereça uma palestra gratuita na empresa da pessoa. Então, isso daqui é a terceira ação. Então, primeira ação, cria um grupo do WhatsApp no nicho que você que tem a ver com a tua história. Então, primeira ação, criar um grupo de WhatsApp que tem a ver com a sua história, que tem a ver com a sua experiência. Segundo, cria um evento simples para pessoas que estão buscando soluções nesse nicho. Terceiro, você pode criar um café da manhã empresarial para poder oferecer sua palestra para o mercado empresarial. Você pode dar palestra gratuita nas empresas. E quarto, por último, produtos online. João, como é que eu faço para vender online? Anúncios no Instagram. Trabalha no botão turbinar, se você não sabe botar anúncio ainda. Google, parcerias com criadores de conteúdo. Comunidade gratuita. Cria uma comunidade. Fala, olha, toda quarta-feira às 7 horas da noite eu vou fazer terapia em grupo gratuita aqui. As pessoas entram na terapia e aquelas que mais tiverem gratidão por você, você fala com elas no WhatsApp, fala, agora que você gostou do grupo gratuito, eu tenho algo muito bom para te oferecer e é bem exclusivo. Você vende para essas pessoas um pacote individual, você vende para essas pessoas um pacote em grupo, tá? Então você pode fazer isso através de lives, através de masterclasses, através de uma sequência de conteúdos, e assim você vai ter uma página de vendas simples ou o próprio WhatsApp, e você pode criar um funil simples. Você pode criar um funil simples, um anúncio, uma masterclass, e você manda um WhatsApp oferecendo a sessão. Então, basicamente, é o que eu estou fazendo aqui com você, tá? Eu estou dando uma aula e eu estou chamando vocês para uma sessão gratuita. Dentro dessa sessão gratuita, a gente vai ajudar. É óbvio que junto com a sessão gratuita, a gente vai fazer uma oferta. Algumas pessoas vão comprar e outras pessoas não vão comprar. É normal isso. Só que você precisa fazer isso inúmeras vezes. Porque quanto mais audiência você tiver e mais conexões você fizer com essas pessoas e mais conversões você fizer, mais resultado financeiro você vai ter. Então, basicamente, eu gostaria que você tirasse uma foto
dessa tela, com tudo aquilo que eu falei, e que você saia daqui com 4 passos para poder você realmente colocar a mão na massa e executar. A primeira, você vai criar um grupo no WhatsApp, você vai colocar conteúdo lá o tempo todo. O tempo todo você vai colocar conteúdo lá. O tempo todo. Depois que você colocou bastante conteúdo, ficou ali uns 5 dias, uma semana, você chama as pessoas para a sessão gratuita. Você chama no grupo e chama individualmente. Segundo, você vai criar um evento simples, falando sobre determinado problema. Pode ser uma dificuldade que as pessoas tenham num relacionamento afetivo, pode ser luto, pode ser um problema corporativo, as pessoas têm dificuldade na gestão do tempo, não importa. Você vai organizar isso na sala da tua casa, se você for um terapeuta, se você é da área corporativa, você vai fazer isso dentro de um coworking, ou dentro de um hotel, ou dentro de um espaço. Terceiro, você vai criar o seu próprio café da manhã empresarial ou vai oferecer palestras gratuitas nas empresas e vai visitar as empresas para isso, bate de porta em porta mesmo. E por último, você vai fazer a coisa mais simples do mundo, você vai dar uma aula e vai chamar para o WhatsApp. E assim você vai captar cliente dentro dessas 4 formas, ou individual, ou em grupo, ou em empresas, ou criando produtos online. Bom, fez sentido para você isso que eu estou falando? Se fez sentido para você, nós temos inúmeras formações, desde cursos livres até a nossa pós-graduação. Também temos uma mentoria para acompanhar os profissionais que querem ir para um próximo nível, que querem trabalhar com isso, que querem se profissionalizar nessa área. E nós temos também sessões individuais. Então, se você gostou disso tudo que eu estou falando aqui, eu quero oferecer uma sessão gratuita para você de direcionamento de carreira. É muito sério o que eu estou falando. Eu dei uma aula aqui, eu dediquei meu tempo, eu fiz esses slides, e talvez você não tenha anotado nada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Qual vai ser seu resultado se você não fizer nenhum movimento? Qual vai ser seu resultado se você não tiver feito nada? Cara, pelo menos, se deu o trabalho de anotar esse WhatsApp e mandar um WhatsApp falando assim, eu quero uma sessão gratuita. Ou você manda o WhatsApp que está aí, ou você tira aí uma foto desse QR Code. E assim você agenda a sua sessão gratuita com a gente. Essa sessão gratuita é uma sessão de direcionamento. A gente vai entender a sua dificuldade, a gente vai entender o seu desafio, vai entender se é uma questão emocional que está te travando, que pode ser emocional, ou se é uma questão técnica. Por exemplo, às vezes a mensagem que você está fazendo na internet não está conectando as pessoas para contratarem o seu trabalho. Às vezes a forma que você está trabalhando o teu posicionamento estratégico é para um nicho que às vezes não tem condição financeira de te pagar. Então a gente vai direcionar isso. Seja você um profissional que quer fazer uma transição de carreira para ser um terapeuta, uma mentora ou uma palestrante, ou se você já é e está patinando na internet, é o momento de você fazer uma sessão de direcionamento de carreira comigo ou com a minha equipe. E se você tem alguma dúvida, deixa eu te falar uma coisa. Eu investi mais de R$500 mil na minha formação. Então, eu sei o que eu vou falar nessa sessão, mas eu não posso pegar você pela mão e fazer por você. Você tem que ter um mínimo de trabalho para poder ir para o próximo nível. É só você anotar o número e mandar uma mensagem agora para mim ou para a minha equipe te atender. Ou nesse QR Code agendar a sua sessão. Quero só lembrar que não vai ser para todas as pessoas porque a gente não iria dar conta. Mas essa semana, especificamente essa semana, nós conseguimos reservar 30 vagas para poder a gente atender. Então, seja rápido, agende a sua sessão gratuita pelo WhatsApp ou entre nesse QR Code e agende sua sessão gratuita. Estamos juntos nessa jornada. Eu vou finalizando aqui, deixando vocês com os depoimentos dos alunos da Escola de Heróis. Grande beijo, valeu! Logo no primeiro dia, em menos de 24 horas, consegui marcar 5 entrevistas, no qual obtive um retorno de R$4.400. Dessas 10 entrevistas, eu gerei atendimentos de pacote, ou seja, fechei 6 pacotes ao valor de R$3.000 cada um. Imediatamente eu fechei 3, R$6.800, assim, de cara. Eu fiz 4 entrevistas, fechei 3 pacotes
E esse pacote me rendeu um total de R$ 4.300. Desse desafio eu consegui agendar 4 entrevistas, 3 já foram feitas e eu já tenho um lucro de R$ 6.000. Aí eu consegui fechar 3 processos, né, de 3 mil, 5 avulso, peguei uma família inteira de constelação e mais 4 para mais uma família. E quanto que foi no total de faturamento? 12.600. Eu já fiz algumas entrevistas, 3 encaminhadas e tenho 2 fechadas. Essas duas clientes pagantes já estão me dando uma receita de 6 mil em um mês. Na primeira semana que eu decidi seguir o passo a passo do que ele colocava, eu fiz 10 atendimentos em apenas uma semana. Eu arrecadei um montante suficiente para pagar todo o valor do curso, o valor integral do curso. E ainda consegui aqui, ó, dar uma equipada no meu escritório,